Vamos fazer mais um teste aqui nesse vídeo e ver se esse cabo aqui, ó, que não está ligado a absolutamente nada, se ele vai mostrar alguma tensão aqui no multímetro. No último vídeo eu mostrei aqui sobre o tal do acoplamento capacitivo, que é bem comum acontecer em instalações elétricas, que faz com que o multímetro realize medições falsas. Você coloca lá, deu a 30 volts, 40 volts, 50 volts e na verdade não tem tensão nenhuma. Então eu vou explicar aqui mais uma vez, detalhando com outros exemplos, porque eu vi pelos comentários do vídeo que teve gente que ainda não entendeu. Talvez o exemplo que eu usei aqui com cabo PP não deu para deixar tão claro assim. Então vou mostrar aqui com mais detalhes e presta muita atenção, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga uma medição que você faz utilizando o multímetro. Então olha só, primeiro de tudo, um multímetro aqui está com uma extremidade ligada aqui ó, num cabo, que é um cabo de aterramento, tá? O cabo terra aqui da instalação. E aí a outra ponta de prova dele, ó, eu vou até colocar aqui na função de multímetro, tá ligado ó, nesse outro cabo aqui, ó. Só que esse cabo, presta atenção, ó, ele não está ligado a absolutamente nada, tá? E aí, claro, que não vai mostrar nada aqui ó, de tensão no multímetro, tá vendo? Tá dando alto aqui porque não tem nenhuma tensão, ok? Só que se eu desconectar ele aqui ó, desse cabo e eu vou ligar agora aqui ó, em um cabo fase, tá? Esse cabo vermelho aqui tá ligado em uma tensão ali de 220 volts, então é a fase 220 volts. Olha só o que vai aparecer agora. Deu aqui, ó, 123 volts, tá? Lembrando que o terminal aqui do multímetro tá ligado no terra, tá? Então, deu a tensão entre fase e terra, que é a mesma entre fase e neutro. Deu aqui, ó, 122, 123 volts, ok? Só que aí eu desliguei de novo, tá? E aí, se eu conectar aqui mais uma vez a esse cabo aqui, percebe que não vai dar tensão nenhuma, tá? Inclusive, percebe que aqui fica aparecendo aqui, ó, 2 volts, 1 volt, fica variando isso aqui. Presta atenção nessa informação desse 1, 2 volts que fica aparecendo, que no final do vídeo eu vou explicar por que isso acontece e, mais uma vez, vai mudar a forma como você enxerga as medições que você realiza. Bom, então, mais uma vez, ó, o cabo não está ligado a lugar nenhum e eu estou tendo aqui uma medição de 0 volts, né? E agora a outra extremidade está ligada no terra. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui ó, a fase, tá, que está ligada nesse cabo vermelho. Eu vou até tirar fora essa pontinha aqui que está decapada, para ninguém falar que está encostando aqui o cobre, coisa está pronto. O cabo tá só o cabo aqui ó, da fase, ok? E presta atenção aqui no multímetro. Vou deixar ele aqui no cantinho. Presta atenção aqui na tensão no multímetro, ok? Ó. Agora está marcando aqui 2 volts. O meu cabo que está solto, eu vou simplesmente ó, aproximá-lo, aqui ó, estou apenas aproximando ele do cabo vermelho, tá? Percebe que começou a aumentar aqui ó, 5 volts, ó, vou aproximar ele mais ainda, ó, 7 volts, e assim o meu multímetro vai aumentando, ó, 12 volts, e assim ó, tá aumentando mais ainda, ok? Eu posso fazer com que isso daqui aumente mais ainda? Posso. Vou pegar agora aqui essas presilhas, abraçadeiras, enforca-gato, como você preferir chamar, e eu vou começar a amarrar aqui o cabo para que ele fique muito, mas muito próximo aqui um do outro. E você vai perceber que quanto mais eu for amarrando, maior vai ser a tensão aqui no multímetro. Ó, eu vou começar a amarrar e presta atenção, ó, o cabo preto tá só encostado, não tá ligado aqui na fase, tá? Ó, não tô fazendo nenhum truque aqui não. Ó, até agora aqui, ó, eu tenho apenas uma pequena parte do cabo que está colocado junto, tem uma outra boa parte que está solta ainda, e já está marcando aqui 15 volts. Agora já tenho 17 volts, e agora aqui acabou o cabo, porque já chegou aqui próximo aqui ao multímetro. E aí você percebe que conforme eu fiz aqui, ó, juntando ele, ó, lembrando que o preto aqui, ó, nessa ponta tá solto, tá vendo? O cabo não tá preso, não tá ligado a nada. E aqui também, ó, o cabo vermelho não tá ligado na ponta do multímetro. E eu cheguei praticamente a 17, quase 18 volts. E isso daqui é o tal do acoplamento capacitivo. Quando eu tenho qualquer circuito que tem tensão, não preciso ter nenhuma corrente, tá? Seria diferente, por exemplo, se esse cabo vermelho aqui tivesse ligado a algum circuito, estaria passando uma corrente por ele,
Consequentemente, a gente já sabe que quando passa uma corrente elétrica, ela vai gerar um campo eletromagnético que vai interferir. Assim que funcionam os transformadores, bobinas, etc. Não é o caso dessa situação. Meu cabo vermelho aqui tem apenas tensão, está apenas ligado. Não tem nenhum circuito aqui, não tem nada percorrendo ele. Porém, devido a ele ter a tensão, o acoplamento capacitivo faz exatamente esse efeito. Por isso que quando eu juntei aqui os fios, quanto mais próximos eles estavam, quanto mais eu fui juntando, mais foi aumentando a tensão no multímetro. Se eu tivesse aqui 2 metros de cabo, teria mais tensão lá. 5 metros de cabo, mais ainda. 10 metros, 20 metros seria aumentando. Por exemplo, quando a gente tem linhas de transmissões, né, além de você ter uma tensão mais elevada, no qual os cabos nem precisam estar tão próximos, porque a tensão está muito alta, então você consegue ter esse efeito, tá? Inclusive, existe o efeito de acoplamento capacitivo entre as linhas de transmissão com o solo, porque eu tenho muita tensão elevada, e você tem uma linha muito comprida, então esse efeito vai ser ainda maior. E numa instalação elétrica, que você sai lá do quadro disjuntor e passa vários circuitos juntos, dentro da caixinha, os circuitos vão ter lá 5, 6, 7, 10, 12 metros, esse efeito vai aumentar ainda mais. Então, nessa situação, se eu peguei lá as pontas de prova do multímetro e medi numa tomada, e apareceu ali 30, 40, 50, 80 volts, pode ser simplesmente um outro circuito que está passando junto no mesmo eletroduto, no mesmo canaleta, fazendo isso nesse cabo. Mas não tem tensão nenhuma ali. E por que isso acontece? Porque os multímetros, eles têm a chamada alta impedância, tá? Ou seja, quando você coloca lá para medir, ele não pode passar uma corrente por ele para ele não interferir na medição. Em alguns circuitos que você vai fazer a medição, você precisa de uma alta precisão. Se tivesse uma corrente percorrendo o multímetro, ele poderia interferir na medição, poderia inclusive causar uma queda de tensão dependendo da precisão que você tivesse. Então, por isso, não passa nada de corrente por ele devido a ter uma alta impedância. Só que essa alta impedância do multímetro faz com que essa tensão que está acontecendo aqui no cabo, ela consiga ser medida por ele, porque essa alta impedância faz com que o multímetro meça até mesmo alguns nanoamperes. E esses nanoamperes podem ocorrer por qualquer coisa. A energia do nosso corpo, alguma coisa que você tenha próxima, ligada aqui, algum circuito elétrico passando próximo, já é o suficiente para fazer com que o multímetro faça essa falsa medição. Quer ver um exemplo disso? Vem aqui, ó. Lembra que eu falei por que o multímetro, mesmo ele estando com apenas uma ponta aqui ligada ao aterramento e a outra ponta simplesmente solta, ele está passando aqui 1 volt, 2 volts, porque isso daqui é exatamente o que ele está pegando do ambiente. Ele tem uma alta impedância, então qualquer tipo de sinal, uma tensão aqui, qualquer interferência que tiver aqui no ambiente, ele consegue detectar e está mostrando isso. E aí o que acontece? Se eu simplesmente pegar esse pedaço de cabo aqui, ó, que estava solto, e conectá-lo aqui, ó, percebe que ele vai medir ainda um pouquinho mais, tá? O porquê disso? Porque agora é como se esse pedaço de cabo que eu conectei a mais aqui, ele tornou-se uma espécie de uma antena, né? Ou seja, conseguindo captar ainda mais essa interferência ambiente que eu tenho aqui. A gente tem aqui no estúdio iluminações ligadas, computador ligado, tudo isso, a rede elétrica em geral vai gerar essas interferências aqui. E olha só que interessante esse outro exemplo. Se eu pegar aqui da mesma forma, ele está com uma extremidade ligada no terra, e agora tem aqui ó, um rolo de cabo completamente solto, ok? Se eu pegar agora aqui ó, e conectar esse rolo de cabo, olha só, ele mediu uma tensão ainda maior. Por quê? Porque agora eu tenho aqui mais cabo ainda, e ainda mais no formato aqui de espiral, ele vai detectar aqui ruídos, qualquer ruído de tensão aqui na escala de nanoamperes, ele está conseguindo identificar e captar e mostrando aqui essa tensão. Que isso aqui, na verdade, tanto que se eu colocar o dedo aqui, ele já vai mudar, porque ele está pegando também agora do meu corpo. Se eu conectar a um aterramento, tudo aqui ele vai interferir. Então essa medição não é porque o multímetro está doido, porque está com falha, não é nada disso não. Isso aqui é simplesmente porque está detectando qualquer interferência, ruído que eu tenho aqui. Olha só outro exemplo. Tenho aqui ó, um aparelho de solda, ele está ligado aqui a uma tomada. E eu tenho mais uma vez aqui a ponta de prova do multímetro e a outra ponta de prova que está ligado ao aterramento. E está marcando aqui ó, 4 volts. Ou seja, eu tenho um aparelho que está ligado a uma tensão, que no momento aqui ele está inclusive desenergizado, tá? Posso ligá-lo aqui agora. Percebe até que eu tive uma alteração aqui também na medição. E automaticamente, se eu simplesmente ó, desconectá-lo da tomada, ó, percebe que agora já mudou aqui a medição. Praticamente ela zerou agora nesse momento. Se eu conectá-lo novamente na tomada, eu tive novamente uma interferência. Ou seja,
Essa medição que o multímetro faz não é porque ele está com algum problema e não está conseguindo referência zero, não. São essas situações que nós temos, no qual a própria ponta do multímetro ou um pedaço de cabo sendo usado como antena, etc., vai detectar essas tensões que nós temos no ambiente. E aí você imagina que se um pedaço de cabo já conseguiu detectar essas funções, um pedacinho que eu fiz aqui, amarrando outros cabos juntos aqui, já começou a medir uma tensão, imagina na instalação elétrica, quando eu tenho muito mais cabo, muito mais circuitos, etc. Você vai ter essas medições aqui, que você vai achar que o multímetro está ruim, vai achar que tem fuga de corrente e não tem nada disso. E aí, como eu falei que esse multímetro e a grande maioria dos outros, eles têm essa alta impedância para não dar interferência nas medições dos circuitos, existem multímetros que têm a função chamada LOZ, que nada mais é do que baixa impedância, não Z a impedância. E aí ele consegue detectar o que é essa tensão induzida, né? Essa tensão por acoplamento capacitivo. Ele consegue detectar e ele vai medir corretamente. Por quê? Porque devido a ele ter uma baixa impedância, ele vai literalmente consumir essa tensão e não vai mostrar porque ele vai identificar o que é. Não tenho esse multímetro, o que eu faço? Já mostrei aqui no vídeo anterior que é só você conectar uma carga aqui na medição do multímetro para poder conseguir realizar essa medição corretamente sem precisar ter esse multímetro com a função LOZ, que não é todos que tem, até difícil de encontrar. Se quiser entender e ver como é que se faz essa medição, vou deixar um card aqui em cima e um link aqui embaixo também. Clica lá, assiste lá, volta aqui para comentar ou comenta lá também, porque agora tenho certeza que vocês entenderam melhor sobre isso, sobre a medição do multímetro e muito mais. Ficou dúvida ainda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e te aguardo no próximo vídeo.